Aconteceu nesta quarta-feira, no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa, a 45ª sessão ordinária, transmitida pela Rede Alesp. Na abertura dos trabalhos, os parlamentares usaram a tribuna para falar no pequeno e no grande expediente sobre temas livres e de interesse da população do estado de São Paulo. O deputado Jorge do Carmo usou a tribuna para falar sobre as obras inacabadas do Rodoanel, que já duram mais de 10 anos. Quero falar hoje sobre o tão conhecido, tão emblemático, como já falei, Rodoanel. E ouso chamá-lo de roubo-anel. 13 anos de promessas, senhor presidente. 13 anos de promessas. E hoje estivemos vendo no Bom Dia São Paulo uma reportagem que demonstra o descaso dos governos do PSDB. E vamos ver um pouquinho a matéria, para ver exatamente o descaso com 482 famílias que aguardam a sua moradia, que foram remanejadas para a construção do Rodoanel, e até agora eles ainda estão recebendo aquele chamado auxílio aluguel. Senhores deputados, lembram da Dersa, que foi extinta nessa casa? Não com meu voto. O que nós queríamos mesmo era a CPI da Dersa, para investigar Paulo Preto, para investigar os inúmeros desvios de corrupção. Está aqui. Ministério Público Federal denuncia 14 pessoas por desvio de 625 milhões na obra do Rodoanel. Serra vira réu de corrupção nas obras do Rodoanel. Alckmin teria recebido mais de 10 milhões em desvios de recurso público do Rodoanel. E por aí vai. Dória vai retomar o Rodoanel com gastos extra de 1,7 bilhões, senhores deputados e senhoras deputadas. Só para vocês entenderem para onde foi o dinheiro que deveria atender as famílias, que deveria indenizar as famílias e dar moradia para elas. Promotor pede o bloqueio de 5,4 bilhões de Alckmin e Goldman. E assim vai, desapropriações que custaram mais de 1000%, 1,3 bilhões. O deputado Carlos Gianazzi, durante sua fala, citou a aprovação no Senado do novo Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que se torna, a partir de agora, permanente. Ontem nós tivemos uma vitória importante no Senado Federal, com a aprovação, agora sim, definitiva do Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e de valorização agora dos profissionais da educação. O projeto tinha sido aprovado, era a famosa emenda 15 de 2015, da deputada federal do DEM, inclusive, professora Dorinha. Essa emenda foi aprovada, ela foi de iniciativa do próprio Legislativo desde 2015. Essa emenda se tornou quase que um consenso dos vários segmentos educacionais. Ela foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados e ontem foi aprovada no Senado Federal em 2 votações e sem nenhum tipo de alteração, exatamente como nós queríamos, incluindo agora os profissionais, todos os profissionais da educação no Fundeb, porque até então só os professores, só o magistério estava contemplado, agora houve uma ampliação. Isso significa que os servidores do quadro de apoio escolar serão contemplados, as auxiliares de educação infantil que não conseguiram ainda ter o reconhecimento, o enquadramento na carreira do magistério ou a transformação dos seus cargos. Então, houve um avanço em relação a esse tópico. Também nós avançamos do ponto de vista do aumento da contribuição da União, que passa de 10% para 23%, que, na verdade, nós queríamos 40%. Essa era a reivindicação feita por amplos setores educacionais do Brasil. Mas nós, em relação aos 10%, foi um avanço até que significativo, investir 23%, ou seja, o governo federal dando a sua contribuição de 23%, porque só os estados e municípios que praticamente colaboravam com
com um peso maior nas receitas do fundo contábil, que é organizado por estado, pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Então, avançamos nesse ponto também. Quero ainda destacar, senhor presidente, acho que um avanço muito significativo foi o fato de que agora o Fundeb está incorporado na Constituição Federal. Essa semana, o assassino da irmã do deputado Márcio Nakashima saiu do presídio para cumprir prisão domiciliar. Em seguida, o deputado foi à tribuna e lamentou a atitude da Vara de Execução Criminal. Quero agradecer ao nobre deputado e amigo Ed Thomas pelas palavras. Muito obrigado, deputado. Vossa Excelência não sabe o quão difícil é receber essa notícia que nós recebemos na tarde de ontem, saber que um assassino condenado em primeira, em segunda instância, tendo seu trânsito julgado, por uma morte tão brutal, tão monstruosa, está sendo liberado e vai para casa porque alegou que está com rinite, está com depressão, está com pressão alta e não pode ficar na cadeia. Lamento profundamente, porque nem essas alegações que o assassino, o criminoso fez esse pedido à Vara de Execução Criminal, não é por isso, não é pelas alegações que ele está sendo liberado. É pela morosidade no julgamento deste pedido. O senhor doutor Misael, e aí eu quero abrir aqui novamente o meu repúdio também à OAB, porque a OAB passaram-se 10 anos da morte da minha irmã Mércia, e lá, quando tudo aconteceu, eu, minha família, representamos o doutor Misael, pedindo a suspensão do seu registro e a cassação, expulsão deste criminoso trajado de advogado do quadro dos profissionais da OAB. Quadro esse que, no Código de Ética da OAB, para você adentrar a esta instituição, precisa ter uma conduta ilibada, precisa ser uma pessoa que não tenha máculas na sua história de vida, mas me parece que depois que entrou pode fazer tudo. E 10 anos se passaram. Para quem quiser fazer uma busca, só entrar no site da OAB e digitar o nome do Misael, e lá vai estar constando como advogado regular nesta instituição. A deputada Janaína Pascoal foi à tribuna e pediu que a deputada Marina Elô explique melhor alguns pontos do seu projeto de lei, o 1027, que institui a política estadual pela primeira infância de São Paulo. Eu queria pedir, se possível, a colega, ela não está presente, mas eu sei que a assessoria acompanha, a colega Marina Elô, se pudesse explicar um pouquinho melhor o que ela quer dizer quando ela sobe à tribuna e afirma que, se a lei que ela propôs aqui à nossa casa não for aprovada, a infância do Estado de São Paulo vai perder dinheiro. Porque 2 vezes a colega subiu aqui e disse que, se nós não aprovarmos o projeto dela, conforme apresentado, as crianças do Estado de São Paulo vão perder verba, vão perder dinheiro. Eu não tinha, até ontem, atentado para essa parte, né? Quando eu apresentei a emenda aglutinativa, e os colegas que estão aqui no plenário, em sua grande maioria, assinaram essa emenda, eu tive por objetivo o texto mesmo, transformar um texto num texto mais seguro, mais claro, mas eu não tinha essa percepção do tal orçamento que a colega menciona tanto. Vossa Excelência me concede 1 minuto, Excelência? Pode ser? Ocorre que, na tarde de ontem, eu recebi a visita de um padre
que veio também fazer campanha contra o projeto aqui na Assembleia. Até foi muito curioso, eu não conhecia o padre. O padre foi me visitar no gabinete, padre Bruno, e ele trouxe como principal argumento contra o projeto uma tal verba que ele diz que viria da ONU para implementar uma agenda, né, internacional no estado de São Paulo. Então, esse foi um argumento trazido pelo padre. Segundo o padre, quando a colega fala desse dinheiro, não é orçamento federal, não é orçamento estadual, não é o fundo da criança e do adolescente, que, de certa forma, já existe, né? Quantas pessoas, na hora de pagar seu imposto de renda, já não assinalam lá uma entidade que lida com criança e adolescente? Então, já existem esses recursos. Segundo o padre, quando a colega Marina fala nesses valores, tem a ver com valor que vem do exterior, com determinadas exigências. Como eu realmente não tenho essa informação, eu gostaria de pedir à colega, por meio da sua assessoria, que eu sei que acompanha, que nos esclareça, né? Em que medida este projeto tem a ver com recebimento de valores? Se é que tem a ver, em que medida tem a ver? E não havendo mais oradores inscritos no grande expediente, o deputado Teonílio Barba, do PT, pediu o levantamento da sessão e os trabalhos foram encerrados.